A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos até o 6º episódio falando sobre a história da Igreja de Jesus. Hoje veremos a formação da Igreja Católica, a tradição, a estrutura e o poder. No episódio anterior, vimos como mudou completamente o cenário da Igreja. Agora precisamos dar o próximo passo. Como aquela igreja simples, que se reunia em casas, se tornou uma instituição estruturada com liderança centralizada. Esse processo ele não acontece de uma vez, foi algo gradual. À medida que o cristianismo crescia, surgiu a necessidade de organização. As igrejas locais passaram a ter líderes mais definidos, bispos, presbíteros e diáconos. E entre esses líderes, um começou a ganhar destaque especial, o bispo de Roma. E por quê? Porque Roma era o centro do império. Com o tempo, esse bispo passou a ser visto como uma autoridade maior entre os demais líderes cristãos. E é justamente nesse processo que começa a se desenvolver aquilo que mais tarde seria conhecido como a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora é importante entender, com equilíbrio, que nem tudo que surgiu nesse período foi negativo. Houve avanços importantes, porque nós temos aqui a organização da fé, temos a preservação dos ensinamentos apostólicos e temos a definição de doutrinas essenciais. O combate a heresias que ameaçavam aí a base do cristianismo, mas ao mesmo tempo mudanças significativas começaram a acontecer. A tradição passou a ganhar peso ao lado da escritura e a estrutura se tornou mais rígida. A liderança passou a se concentrar cada vez mais e aos poucos a igreja foi se afastando da simplicidade original dos primeiros dias. Outro ponto importante foram os concílios. Um dos mais conhecidos foi o Concílio de Nicéia, no ano 325. Ali, líderes se reuniram para tratar de questões doutrinárias fundamentais, como a natureza de Cristo. Essas decisões ajudaram a proteger a fé, mas também fortaleceram a estrutura institucional da igreja. Com o passar do tempo, novas práticas foram sendo incorporadas, rituais mais formais, desenvolvimento dos sacramentos, mais autoridade do clero sobre o povo, e aqui surge uma tensão que atravessa toda a história da igreja. Até que ponto a tradição fortalece a fé? Em que momento ela começa a substituir a essência? Porque quando a estrutura cresce demais, existe o risco de a vida espiritual diminuir. Mas é importante ter uma clareza. A história da igreja não é uma linha de queda total, mas em períodos difíceis, Deus sempre preservou um povo fiel. Sempre houve luz no meio da escuridão, e isso continua até hoje. A grande lição desse período é clara: organização é importante, doutrina é necessária, liderança é bíblica, mas nada disso pode substituir a centralidade de Cristo, a autoridade da palavra e a dependência do Espírito Santo. No próximo episódio, vamos entrar em um dos períodos mais intensos da história, a Idade Média, e você vai entender como a igreja se tornou uma das maiores forças políticas do mundo. E eu te aguardo no próximo devocional. Um grande abraço e Deus te abençoe.